Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos a nossa quinta videoaula de Geografia e nós vamos dar continuidade sobre o conteúdo de blocos econômicos que está dentro do processo de globalização e que também está no livro de vocês. Nós fizemos a nossa videoaula, forma de apresentação, onde falamos de forma isolada sobre cada bloco. Hoje nós vamos falar sobre os quatro blocos e vamos focar principalmente nas características de cada um. Bom, nós temos o Mercosul, né, que é o Mercado Comum do Sul, que é um bloco econômico ao qual o Brasil faz parte. Nós temos o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, a qual nós temos os Estados Unidos, o México e o Canadá. Nós também temos a União Europeia, que são os países ali do continente europeu. E nós temos o APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, onde nós temos uma integração, né, entre países tanto da América do Norte, né, quanto dos países da Ásia e do Pacífico. Bom, turma, nós vamos começar falando sobre o Mercosul, tá bom? Que é o bloco econômico ao qual o nosso país faz parte. Como o próprio nome já diz, Mercosul significa Mercado Comum do Sul, tá bom? Nós temos como membros os membros plenos, o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Lembrando, turma, que até 2016 a Venezuela ela fazia parte deste bloco, tá bom? Dos membros plenos do Mercosul. Porém, por motivos de questões técnicas, questões políticas, questões econômicas, por não seguir as diretrizes do bloco, a Venezuela ela foi excluída do Mercosul, tá certo? Então, se vocês pesquisarem, se aprofundarem sobre o tema, vocês vão perceber que vão ler que a Venezuela ela fazia parte desse grupo de membros plenos, porém ela foi excluída por não realizar, né, aquilo que as diretrizes do bloco sugeria. Pessoal, além desses membros plenos, né, nós também temos os países que estão ali digamos que os países associados, né, os estados associados, que é o caso do Chile, da Colômbia, do Equador, do Peru, tá certo? Da Guiana, do Suriname. Esses países, eles não são países plenos, eles são países associados. Qual é a diferença dos dois? Os países membros, né, que é o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, eles podem, na verdade eles podem não, eles tomam as decisões dentro do bloco, enquanto que esses membros associados, esses países associados, eles não têm poder de tomar decisões, tá certo? Nós temos Montevidéu, né, que é a capital do Uruguai, como sede administrativa do Mercosul. Bom, turma, já falando sobre essa instabilidade econômica e social, eu quero falar para vocês em respeito a essa diferença, né? Essa diferença e essa disparidade em relação a aspectos econômicos e sociais. De que maneira? O Brasil, apesar de ainda ser um país em desenvolvimento, mas mesmo assim é um país, se falando de questões econômicas, né, muito superior a outros países que fazem parte do bloco, como o Paraguai. Então, se formos comparar Brasil e Paraguai, o Brasil ele ainda é muito mais desenvolvido que o Paraguai, é muito mais desenvolvido do que o Uruguai, é muito mais desenvolvido que a Argentina, né? A Argentina ele até chega mais próximo ao Brasil se falando dessas questões econômicas, né? Econômicas e sociais. Porém, o Brasil ele é disparado a principal economia e a principal potência dentro deste bloco. Então, se formos falarmos sobre o principal país dentro deste bloco, nós temos o Brasil. Depois do Brasil, nós temos Brasil e Argentina, né?
que são os países principais deste bloco e os responsáveis por fazerem essa troca, né, esse comércio dentro do Mercosul. Então, o Brasil e a Argentina são os países que mais compram e mais vendem dentro deste bloco. Eles são responsáveis pela maioria das compras e vendas dentro deste bloco, tá bom? Então, voltando aqui a falar sobre instabilidade econômica e social, é justamente essa disparidade, essa diferença em aspectos econômicos do Brasil para outros países dentro do bloco, né? Somente a Argentina que consegue se aproximar do Brasil, mesmo passando por uma crise, né? Uma crise que assola o país já há alguns anos, mas mesmo com essa crise, a Argentina é o único país que ainda consegue se aproximar do Brasil. Então, por causa disso, o Mercosul ele não consegue se desenvolver. Por quê? Porque a maioria dos seus países são países com economia em desenvolvimento, né? São países emergentes, ao contrário da Europa, que são países ricos. Já os países que fazem parte do Mercosul são países pobres, né? Em sua maioria, países em desenvolvimento. Aqui nós temos uma imagem, né, que vem justamente representar as bandeiras dos países que fazem parte do Mercosul. Já falando sobre o NAFTA, nós temos aqui a bandeira, né, o símbolo do NAFTA, que é a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira do México e a bandeira do Canadá. NAFTA, né, como nós falamos no começo do vídeo, é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Quais são as suas características? Ele possui um livre comércio entre seus membros, né? Então, os produtos que são comercializados e são vendidos do México para os Estados Unidos, eles não são tarifados, né? Se são tarifados, é um valor pequeno. Então, por isso, livre comércio. Esses países eles conseguem vender os seus produtos, né, os seus bens, de um país para o outro, sem pagar taxa, sem pagar impostos, e quando pagam um valor bem pequeno, um percentual bem pequeno. Já falando sobre a sua criação, os Estados Unidos, né, preocupado em relação ao desenvolvimento de outros países, ele resolveu criar o seu bloco econômico, né? Então, os Estados Unidos, preocupado com o desenvolvimento dos países da Europa, ele resolveu criar o seu próprio bloco econômico. Nós tratamos disso com mais clareza na videoaula passada. Já falando sobre o Canadá. O Canadá também é um país que faz parte, né, do bloco, do NAFTA. Falando sobre suas características, tá, turma? Ele tem um forte mercado consumidor e alto poder aquisitivo. Então, o Canadá, turma, é um país rico, né? É um país onde as pessoas consomem muito. Além de consumir muito, eles detêm grande dinheiro, né? Detêm dinheiro, detêm riquezas, detêm um alto poder aquisitivo, poder de compra, né? Além de deter um alto poder de compra, eles também são pessoas que consomem muito. Já o México, ele se caracteriza como um país onde as empresas, né, as indústrias se instalam. Vocês vão entender o porquê dessas indústrias se instalarem no México. Aqui nós temos o acordo bilateral entre Estados Unidos e Canadá. O que quer dizer isso? Então, moradores do Canadá conseguem para os Estados Unidos sem visto e dos Estados Unidos conseguem para o Canadá, tá bom? Então, por isso, acordo bilateral, né? Bi é dois. Então, esse acordo bilateral vem justamente dizer que pessoas desses dois países conseguem se locomover sem burocracia através desse acordo. Aqui nós também temos os cartéis de droga. O que seria cartéis de droga? É justamente esse processo de migração ilegal do México para os Estados Unidos. Então, esses cartéis de drogas, antes, somente traficavam drogas. Hoje não. Além de traficar drogas, eles também fazem a travessia, né, ilegal de pessoas do México para os Estados Unidos.
mão de obra barata dos mexicanos. Então, as empresas elas preferem se instalar no México justamente por quê? Porque a mão de obra mexicana ela é muito mais barata. Então, empresas americanas, empresas canadenses, elas vão se instalar no México justamente porque lá a mão de obra ela é muito mais barata se comparando com a mão de obra americana e se comparando com a mão de obra canadense. Porém, turma, isso acaba trazendo alguns prejuízos, né, para esses dois países, para o Canadá e para os Estados Unidos, que é justamente o número de empregos que acaba diminuindo, uma vez que essas indústrias, essas fábricas, elas deixam de criar emprego nos Estados Unidos e no Canadá e passam a criar empregos aonde? Dentro do México. Porém, turma, também existe a falência das empresas mexicanas. Mas de que maneira essas empresas elas vão vir a falir? Porque as empresas mexicanas elas não têm poder aquisitivo, né, para competir com as grandes empresas que vão vir dos Estados Unidos e que vão vir do Canadá para se instalar no México. Então as empresas mexicanas elas são menores, né, não detêm tanto dinheiro e acabam falindo justamente por competirem com grandes empresas americanas e grandes empresas canadenses. Nós temos agora a União Europeia, tá bom? Bom, 28 países constituem a União Europeia, é o bloco econômico com o maior número de países membros, tá bom? Tem alguns critérios, turma, que são necessários para que possa fazer parte, né, deste bloco econômico, que é a União Europeia. Alguns critérios eles devem ser observados e devem ser seguidos, como respeitar a democracia, né? Respeitar os direitos humanos. Então, os países que queiram fazer parte da União Europeia, eles devem respeitar a democracia, devem respeitar os direitos humanos, devem ter uma economia de mercado, né? Vender seus produtos ou comprar produtos. Além disso, também a população ela deve aceitar ou não que esse país entre na União Europeia. De que maneira? Através do voto ou do referendo. Então, as pessoas desses países candidatos a entrarem na União Europeia devem ter a aprovação da maioria da população, tá bom? E também a aceitação dos países que já são membros da União Europeia. Então, esses países que queiram entrar a fazer parte deste bloco devem seguir esse conjunto de normas e conjunto de regras, né, para entrar na União Europeia. Nós também temos a União Europeia como o maior bloco econômico mundial. Atualmente ele é o maior bloco e o bloco mais desenvolvido, né? A maior parte dos países eles aderiram ao euro, né? Vocês vão ouvir falar em zona do euro. Por quê? Porque a maior parte dos países da Europa eles têm o euro como a sua moeda padrão. Nós também temos o Acordo de Schengen. O que seria esse Acordo de Schengen? É a livre circulação de pessoas. Então, os países que fazem parte deste membro, os seus habitantes, né, as pessoas, elas podem ir de um país para o outro sem burocracia. É o caso dos Estados Unidos com o Canadá. Então, quem mora nos Estados Unidos pode ir para o Canadá e assim vice-versa, tá bom? Tem esse acordo bilateral. Dentro da União Europeia, nós temos um bloco ainda mais desenvolvido. Por que ainda mais desenvolvido? Porque os moradores, né, as pessoas desses 28 países, eles podem se locomover para um outro país do bloco de maneira simples, sem burocracia. Por fim, turma, nós temos o APEC. O APEC, né, que significa Cooperação Econômica da Ásia e Pacífico. Este bloco ele foi criado na Austrália em 1989. Nós temos uma diversificação entre os seus membros,
Por que essa diversificação? Nós temos países, né, que estão localizados na América Central, como é o caso do Canadá. Nós temos países que fazem parte, que estão na América do Sul, como é o caso do Chile. Nós temos países que estão lá no continente asiático também, que é o caso da China. Então, por isso, nós temos essa diversificação entre os membros, né? Por quê? Porque o bloco ele dispõe de membros em continentes diferentes. Este bloco, turma, ele surgiu com o objetivo, né, de diminuir as barreiras comerciais e tarifárias, que era justamente cobravam um percentual muito alto de imposto e de taxas, né, para um produto comprar um produto de um outro país. Então, este bloco ele veio justamente diminuir essas barreiras, tanto comerciais quanto diminuir estas tarifas que eram pagas. Através da criação do bloco, essas exportações, né, essas vendas, elas cresceram de maneira bem acentuada, né? Tanto é que nós temos dados que este bloco ele representa 46% das exportações de todo o planeta. Além disso, este bloco ele prega o livre comércio. O que seria livre comércio, turma? É comprar e vender produto de um outro país, que também faz parte do bloco, né? Que no caso é o APEC, sem pagar taxa. Ou quando pagar uma taxa, essa taxa ela vai ser pequena. Então, por isso é o nome de livre comércio. Turma, nós falamos sobre os 4 blocos econômicos. Este assunto não é um assunto tão simples, é um assunto um pouco complexo, mas que se vocês assistirem a videoaula 1, 2, 3 vezes, me mandar mensagem se tiver dúvida, vocês vão conseguir compreender com tranquilidade e com clareza. No mais é isso, nós encerramos por hoje esse conteúdo, né, sobre os 4 blocos. Eu espero que vocês tenham compreendido e se não compreenderam, é só mandar mensagem que eu vou estar respondendo e tirando essas dúvidas de vocês. No mais é isso, permaneçam em casa e até a próxima aula.